Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, estamos aí para falar sobre vida após os 40 anos. Como é que é? Tchan, 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 tchan. Pessoal, é legal. Pode ter certeza, para mim foi a melhor fase da minha vida. E eu vou falar para vocês futuramente por que foi a melhor fase da minha vida, ok? Mas então, pessoal, já que a vida depois dos 40 para ser boa, você tem que entender o seguinte: é a segunda juventude do homem, ok? Como também da mulher. Mas, pessoal, é assim. E o que você precisa fazer para você viver sua segunda juventude legal? Né? Vamos lá, então? Você precisa de uma coisa, pessoal. Você tem que ter um hobby, certo? Por que um hobby? Porque você precisa fugir um pouquinho daquele dilema, entendeu? Daquela situação difícil que muitos vivem nos 40 por não saber disso, certo? Você tem que ter um hobby. Não importa se é correr na rua, não importa se é fazer atividade física na academia, não importa se é fazer ciclismo, enfim, viajar, certo? Você tem que ter um hobby. Agora é momento de você ter um hobby para você não cair em depressão, certo? Porque muitas pessoas são preconceituosas, pode ter certeza disso. E se você então consegue ter o que fazer para divertir, desde que seja uma diversão saudável, né? Com certeza você vai viver bem, ok? E qual que é a outra então, pessoal? Você precisa sim pensar em fazer atividade física, como eu falei. Mas a atividade física é para cuidar do corpo, ok? Precisa cuidar do corpo. Você não pode começar a ter problema na tua saúde e a atividade física vai ajudar, ok? E qual que é o outro então, pessoal, que você tem que ter? Né? Você tem que ser dedicado na sua profissão, pessoal. Se você não tem uma profissão, é hora de você buscar, certo? É hora de você buscar uma profissão para você, porque você vai ter uma significação. E aos 40 anos, você tem que ter uma significação para a tua vida, para você conseguir, pessoal, se programar, ou seja, para você viver a realidade humana, ok? E o outro então, pessoal, você tem que investir em você, você tem que aprender a investir em você. Pessoal, eu não sabia investir em mim, certo? No período dos 20 anos, no período dos 30, eu não sabia o que era investir em mim. E se eu não sei investir em mim, pode ter certeza que vai ficar ruim lá na frente. Então, quando nós sabemos investir em nós, é melhor. E aos 40 anos eu descobri isso, galera. Que eu tenho que investir em mim primeiro, antes de investir em alguém, ok? E qual que é a outra? Ter maturidade emocional, pessoal. Precisa. 40 anos e vida depois dos 40, você tem que ter maturidade emocional. Se antes você não tinha, agora você tem que ter. Mas de que maneira? Como? Pessoal, a maturidade emocional, ela vai ser adquirida quando você começa a conversar com o outro indivíduo. O diálogo entre pessoas, ok? Você tem que adquirir essa maturidade emocional, sim, ok? Principalmente com mulheres, ok? E qual que é o outro então, pessoal, que você tem que ter? Você tem que saber agora usar a razão, certo? Você tem que ter equilíbrio na tua vida, equilíbrio, ok? Usar a razão se fala então de ter equilíbrio, ok? E qual que é a outra, pessoal? Você tem que conhecer o seu limite. Aos 40 anos, vida depois dos 40, tem que conhecer o seu limite. Ah, eu quero abrir uma empresa. Tá, mas eu vou abrir uma empresa de que maneira? Certo? O que eu tenho? Qual que é a minha condição? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir com aquela amizade? Até onde eu posso ir com aquele hobby? Até onde eu posso ir com tal atividade que eu faço? Pessoal, 40 anos você espera uma maturidade, pelo menos, né? Se não tem as 40 anos de maturidade, fica difícil, mas é possível adquirir, ok? E qual que é a outra que nós queremos falar então, pessoal? Como é que deve ser a vida aos 40 anos? Valeu, pessoal? Como que pode ser? Por que cada um tem essa maneira de ser? Mas será que está certo? É isso que nós vamos falar, ok? Então, pessoal, vida aos 40 pode ser construída sim. Vida aos 40 é a segunda juventude que o homem tem, que a mulher tem, mas deve viver então com qualidade. Então fique conosco, que estamos chegando aí para conversarmos sobre a vida depois dos 40. Valeu?